Olá! O vídeo que exibiremos hoje é parte da colaboração da Universidade de Araraquara com a comunidade por meio da Clínica de Fisioterapia, do Núcleo de Tecnologias Tridimensionais e do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia da instituição, em parceria com o Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer de Campinas. A abordagem será a realização de um procedimento cirúrgico utilizando planejamento pré-operatório em 3D. O primeiro ocorreu no ano de 2017. Acompanhe. Sou supervisor da área de reabilitação em ortopedia e traumatologia da Clínica de Fisioterapia da Uniara, que há mais de 10 anos presta um serviço fundamental para Araraquara por meio do atendimento dos pacientes do Sistema Único de Saúde. No começo de 2018 foi nos encaminhado um paciente para reabilitação após uma fratura de clavícula. Durante a avaliação, que é um processo de praxe, foi identificado que, além de todo o processo de dor e limitação funcional exibido pelo paciente, havia também uma deformidade significativa na região da clavícula, que já era um indicativo de que poderia ter havido alguma complicação durante o tratamento cirúrgico inicialmente realizado. Eu sofri um acidente e precisei fazer uma cirurgia. Aí eu vim aqui na Uniara, fiz fisioterapia e o professor André viu que tinha alguma protuberância, algum erro, alguma coisa que estava errado. Aí ele me examinou, falou que ia cuidar disso para mim. A análise das radiografias mostrava que havia o processo de consolidação, em contrapartida havia a consolidação com o deslocamento dos fragmentos, que é o que nós chamamos de consolidação viciosa, que justificava, logicamente, todo o quadro clínico que o paciente manifestava. Conversou com um médico de Matão, que me encaminhou para lá. Fui lá bastante vezes, ele avaliou tudo, viu como que era, fez o molde da clavícula, fez tudo certinho, me deu várias opções, como ia ficar, como ia ficar. Ele me apresentou um caso de um paciente de 20 anos, com ele já tinha sido operado por uma fratura de clavícula e houve uma consolidação viciosa dessa clavícula. Esteticamente estava bem assim, visível e uma deformidade muito importante. E eu já tinha conhecimento um pouquinho da planejamento pré-operatório em moldes 3D, e o André propôs para a gente fazer essa correção, tinha indicação cirúrgica de corrigir para melhorar tanto, não só a dor, a função e a estética do paciente, e se haveria indicação cirúrgica. Eu avaliei o paciente, realmente tinha indicação cirúrgica para melhorar o alinhamento, né, da clavícula. É um paciente magro, isso aí tinha repercussão estética também. E o André Capaldo propôs a gente fazer um planejamento com molde 3D. Eu achei interessante, já tinha o conhecimento dessa técnica, mas nunca apliquei isso na minha prática clínica cirúrgica. Também como coordenador do Núcleo de Tecnologias Tridimensionais da Uniara, surgiu a possibilidade de nós, em parceria com o Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer, em Campinas, realizarmos mais um quadro de planejamento pré-operatório. Desta forma, as imagens tomográficas do paciente foram encaminhadas a Campinas, aonde foi feito todo o processo de processamento dessa imagem, modelagem e impressão do biomodelo tridimensional. Então a gente vai segmentar esse caso, vai tentar pegar a região de interesse, que seria essa região da parte direita da clavícula, e tentar segmentar da melhor forma para separar essa região. Essa parte verde é o limiar que eu seleciono, com um threshold aqui que eu seleciono da parte que me interessa. E toda essa parte verde vai ser transformada num STL para gerar a impressão 3D, uma malha de triângulos. Tá, e você vai trabalhar em cima exatamente só da região ou vai fazer a parte toda dela, a princípio? Eu vou tentar separar a parte da região, e daí o que for alheio à região que não tem interesse, eu vou tentar deletar. Que não estiver conectado. Isso, que não estiver conectado. Embora tenha algumas partes aqui que elas estão desconectadas, mas que é de interesse do cirurgião.
Nessa parte do meio aqui ele pediu que ficasse, para ele ter uma referência na hora da cirurgia da distância. E um pedaço dessa parte lateral aqui, também ele pediu para ficar, para ele ter a referência da posição, com a parte que está sem a lesão e a parte que está com a lesão. Ok. E você vai usar tentar usar um threshold só? Acho que não dá, né? Eu vou, acho que usar um threshold e apagar o que está sobrando, então, o padrão, né? A gente usa o padrão osso e daí tenta selecionar e apagar o que está sobrando. Deixa eu tentar fazer aqui, limpar a máscara. Aí eu vou tentar fazer a segmentação das regiões que ele solicitou, com um threshold de uns 200. Depois você vai fazer o planejamento ainda da placa? Não, o planejamento da placa ele vai fazer em cima do modelo 3D. Eu não fiz o planejamento aqui. Vai ser realizado só por ele. A gente vai fazer só o modelo 3D para que ele faça essa parte da placa. Ok, então. Então essa região aqui, a região de interesse, a parte que está quebrada da clavícula. É legal, você vai selecionar exatamente só a região mesmo. É, a parte aqui que ele quer, essa extensão aqui. E depois eu vou conectar essas partes com pino para não perder a posição anatômica. Ok. E tem a parte do meio aqui, que ele também tem interesse. E o exame foi bem feito, né? Porque ele está bem determinado a área. A aquisição da imagem está boa, não tem muito ruído, então não tenho dificuldade de ter que fazer uma limpeza de separação das partes. Quando o exame bem mais rápido. Quando o exame tem muito ruído, eu tenho que fazer essa parte de segmentação. Então aqui eu já vou salvar. Deixa eu salvar. E vou gerar um modelo 3D. Aí eu venho aqui, depois que eu já tenho a seleção, que é a parte verde, que eu vou transformar no arquivo STL, eu venho em criar a superfície e ele vai gerar automaticamente a parte que De interesse. seria o interesse. Então esse software ele transforma essas imagens da Icon que vêm fatiadas em 2D em imagens 3D com uma malha de triângulos .stl, que é compatível com qualquer impressora 3D. Essa parte verde que gerou aqui já é a clavícula com a lesão segmentada. Posterior a isso, eu utilizo um outro software para fazer o refinamento dessa malha e colocação dos pinos para que ele não perca anatomia. Eu também realizei o corte para redução de custo e de material, que foi onde indicado pelo doutor, porque não ia comprometer. Ok. Essa etapa do envesalhos aqui já está finalizada. Eu vou salvar o arquivo. Agora vai levar para outro software para fazer o refinamento. Nesse software, é o software Magics, eu vou fazer o refinamento da malha. A malha, geralmente, ela vem com algumas partes abertas, que é essas que dá para ver em amarelo, e tem que fazer esse fechamento. Então, eu realizo todo esse fechamento aqui, ele faz algumas coisas automáticas. Quando a imagem é boa, eu não tenho que fazer tanto trabalho manual. Então, eu faço esse fechamento. E eu realizo o refinamento da malha para que fique uma malha mais suave, mais leve. Aqui acho que ele faz rápido. Chamado de smoothing. É. O procedimento chama smoothing. Posterior a isso, foi realizada a colocação dos pinos. Pinos de conexão que era das partes que estavam soltas. Então você vê que nessa parte verde foi colocado um pino para conectar essa parte do deixar meio. fixado na posição correta, né? Isso, para ele ter a
a noção anatômica da região. E ele conseguir planejar, sabendo a distância que tem desse lado que estava sem a lesão, que é o lado esquerdo, para o lado direito e conseguir posicionar a placa. Depois disso a gente só verifica se essa malha está toda fechada e já está pronta para impressão. Aí a gente envia para imprimir na tecnologia que ele achou mais apropriada, que geralmente é a SLS. Fez só um corte aqui com multissection para a gente ver como que está a conexão aqui. Se ela está unida ou não. Ela está com algumas partes unidas, provavelmente é uma... Deve ser fragmentos. É, fragmento da quebra. Ah, legal. Só para saber se ia quebrar ou não na hora que fizesse o modelo. É. E aqui eu realizei o corte que ele falou que não ia precisar dessa parte posterior, que era só para um ponto de referência mesmo do modelo. Após feito o planejamento do arquivo e toda a parte de segmentação, é escolhido qual tecnologia que a gente vai imprimir ou realizar a parte de manufatura aditiva desse arquivo, a impressão disso. E depois disso, esse arquivo então é enviado para a máquina, para o computador da máquina que a gente vai trabalhar. No computador, a gente consegue visualizar o arquivo e configurar os parâmetros desse arquivo para rodar perfeitamente no equipamento. Essa máquina aqui é uma máquina de sinterização seletiva laser. Ela trabalha com material em forma de pó, onde um laser incide camada a camada sobre o leito de construção e, de acordo com a geometria da minha peça, ela vai construindo isso daí dentro da máquina, né? Então terminou o processo, eu removo todo o pó que não foi sinterizado, que está em volta dessa peça, e eu tenho a peça pronta, fiel ao que foi planejado virtualmente, tá? Então a gente fez essa configuração e a gente consegue visualizar isso na impressão que é feita aqui dentro dessa máquina, camada a camada. Após a impressão, então a gente tem, esse é o modelo que foi impresso, fiel ao arquivo digital, né, com a geometria feita em nylon. Isso aqui é um nylon poliamida, Duraform poliamida, onde a gente pode fazer toda a parte de planejamento e toda a parte de estudo em cima desse protótipo, exatamente como é no paciente mesmo. Eu sou professor e pesquisador da Uniara e um dos docentes do programa de pós-graduação em biotecnologia, juntamente com o professor André Capaldo, também docente da Uniara e do mesmo programa de pós-graduação que eu. Fundamos em 2017 o Núcleo de Tecnologias Tridimensionais da Uniara, que tem como intuito difundir, fazer projetos de extensão, de pesquisa, de desenvolvimento através de tecnologias tridimensionais, a conhecida e chamada também como impressão 3D. O nosso núcleo tem atuado como base na extensão, a fim de difundir o conhecimento da impressão 3D, tendo como parceiro escolas do ensino médio e fundamental da cidade de Araraquara e de toda a nossa região. Desse modo, nós envolvemos os nossos discentes do programa de pós-graduação, a fim de que eles possam falar um pouco das tecnologias tridimensionais e deixar claro o uso e o potencial de crescimento de tal tecnologia. Outra área que o núcleo também tem focado é na produção e no uso da tecnologia tridimensional para o planejamento de cirurgias. Essas cirurgias, por exemplo, podem ser usadas por cirurgiões dentistas, podem ser usadas por médicos, de maneira que faz-se uma tomografia de um órgão que sofreu algum dano. A partir dessa tomografia, a gente pode imprimir uma peça numa impressora 3D, auxiliando os pesquisadores da área médica para que eles possam utilizar esses moldes, esses suportes, para auxiliar no processo cirúrgico. Ou seja, eu convido a todos a visitar o nosso website, de maneira que nos auxiliar na difusão, no ensino e na pesquisa nas tecnologias tridimensionais. É uma satisfação muito grande ter passado por todo esse processo, ter tido a oportunidade, né, de contribuir com esse planejamento,
Primeiro porque se trata de um paciente do Sistema Único de Saúde, certamente isso é uma responsabilidade da Universidade de Araraquara e do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia de contribuir com a sociedade. Também é importante quanto coordenador porque foi estabelecido mais um resultado positivo de uma parceria que já vem entre a Uniara e o Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer de mais de 3 anos e que tem contribuído muito para os alunos que estão se formando ou que cursam a pós-graduação em biotecnologia aqui na Uniara e tem nos criado a oportunidade de ampliar as nossas linhas de pesquisa dentro da área de medicina regenerativa. Então a gente tem um molde aqui em que depois da correção cirúrgica a gente fez a correção e fez a fixação com placa. Esse é um tratamento de fratura de clavícula, um tratamento tradicional que temos à disposição no SUS. Inclusive essa placa nós temos no SUS. É um tratamento convencional, seria a melhor opção de tratamento cirúrgico para uma fratura de clavícula, que infelizmente não foi aplicado no paciente, mas nós conseguimos, através desse modelo em 3D, a gente consegue ter um melhor planejamento da cirurgia. Entendeu? Então, por exemplo, foi feita a cirurgia nesse molde, a gente fez a osteotomia, cerramos o osso, alinhamos o osso e aí conseguimos uma fixação. Ou seja, era isso que nós teríamos que fazer no paciente. Esse planejamento foi um dia antes da cirurgia. Depois de ter feito essa cirurgia no molde, nós tiramos os parafusos e as placas. No hospital, nós esterilizamos o material e no dia seguinte fizemos a cirurgia no paciente. A cirurgia, com esse planejamento, me facilitou. Eu consegui um menor tempo cirúrgico, eu já sabia onde eu tinha que cortar o osso, qual era a minha inclinação correta para ter a melhor correção possível, e eu já tinha a placa pré-moldada, já o tamanho dos parafusos, tudo para me facilitar na cirurgia. E realmente a cirurgia foi bem rápida, menor tempo cirúrgico, menor índice de complicação para o paciente. Nós conseguimos tirar aquela deformidade estética. Bom, nós estamos aqui no Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer, em Campinas, e esse é mais um caso de uma cirurgia bem sucedida, em que foi feito em parceria com a Uniara, com a colaboração especial do professor André Capaldo, e isso mostra resultados muito interessantes do ponto de vista de redução de tempo de cirurgia, custos, né? Então isso faz parte de um programa nosso chamado ProMed, que é o uso de tecnologias 3D na medicina, especial para cirurgias complexas. E esse programa já tem 20 anos, nós temos desenvolvido aqui parceria com inúmeras universidades, hospitais, e mais ultimamente a gente tem trabalhado também com a Uniara nesses projetos. A Uniara também a gente tem uma parceria de desenvolver um centro de impressão 3D lá dentro da universidade para várias aplicações, e mais recentemente também o trabalho na área de biofabricação, que já são tecnologias pensando no futuro, né, ao invés de imprimir plásticos e metais em máquinas de impressão 3D, o que a gente quer no futuro é imprimir células, imprimir tecidos vivos, de maneira que a gente possa fazer uma substituição de um tecido ou de um órgão diretamente produzido numa máquina. E esse trabalho tem sido feito também em cooperação com a Uniara, em especial com o professor André Capaldo, que tem vindo aqui trabalhar com a gente nesses temas, né? Aí eu fiz a cirurgia e está bem melhor agora. O movimento é melhor, porque antes não era melhor, tinha muita limitação. Agora o movimento é melhor e a estética é perfeita. O paciente, por enquanto, está ótimo. A radiografia mostra aí que está tendo a consolidação, então está indo bem. E assim, esse planejamento com molde impresso em 3D facilita para um cirurgião e é uma tecnologia nova que cada vez vai ser mais comum na prática de um cirurgião. E é lógico, desde que ele esteja atualizado e próximo aí da Uniara, acho que isso aí foi uma grande possibilidade. Talvez se eu não tivesse esse contato, talvez a gente não teria feito esse planejamento. Planejamento em 3D, assim, com molde, eu acho interessante. Não é aplicado somente na ortopedia, em outras áreas, como neurocirurgia, reconstrução do crânio e tal. Mas dentro da ortopedia, acho que
uma boa aplicabilidade seria assim, fraturas complexas, articulares, do húmero proximal, fraturas do acetábulo, fraturas de rádio distal. E é uma tecnologia que não é distante do cirurgião, é possível. A gente está mostrando aqui nesse caso que foi possível fazer esse molde e ter esse planejamento. Então, eu acho muito interessante dentro da ortopedia e dentro do planejamento cirúrgico aí de fraturas complexas, seja não só de clavícula, mas de húmero proximal, de punho, de cotovelo, fraturas assim para auxiliar o cirurgião na tentativa de reconstruir a parte osteomuscular. Tivemos a oportunidade no ano de 2017, já como o primeiro fruto dessa interação que nós temos com o Centro de Tecnologia de Informação, de realizar também aqui em Araraquara o nosso primeiro planejamento pré-operatório. Era um paciente portador de uma fratura proximal de tíbia, com uma deformidade que também determinava uma incapacidade funcional significativa, e nós tivemos êxito na realização da cirurgia e correção desta deformidade. Eu queria agradecer ao professor André, ao professor Sandro e a CTI, porque me ajudou bastante, melhorou muito meu movimento, melhorou muito a minha estética, e eu queria agradecer porque consegui, agora eu estou conseguindo tocar a minha vida certinho como antes do meu acidente. Vocês assistiram a participação da Uniara na comunidade. Hoje foi na área da saúde, mas pode ser em vários segmentos. Quer saber mais sobre a instituição? Cursos, prestações de serviços? Entre em contato pelo telefone 0800 556588. Visite nosso site www.uniara.com.br e nas redes sociais estamos presentes em todas as plataformas. Um abraço e até mais!